pergunta que está me intrigando absurdamente. E eu ainda não encontrei uma resposta. Eu quero muito perguntar para vocês o seguinte: por que a Organização das Nações Unidas e o Brasil ainda não classificaram o Hamas como um grupo terrorista? Alguém sabe me responder isso? Bom, boa tarde, doutora Cássio. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Por uma questão política, exclusivamente. Nós sabemos que o conflito na faixa de Gaza é uma questão histórica, e acaba pendendo, o poder constituído em termos mundiais acaba pendendo a cada momento para um lado, e por conta especialmente dessa discussão e por questões, repito, políticas, para não desagradar um dos lados, o Hamas ainda não foi classificado como tal. Mas, quando nós olhamos para as convenções internacionais que estabelecem todos os requisitos para nós classificarmos uma organização como terrorista, o Hamas e o Hezbollah, por mais que nesse momento a gente não fale sobre o Hezbollah, mas nós sabemos que o Hezbollah está ativo e constituído naquela região, ambos preenchem todos os requisitos legais e internacionais. Agora, Maninho, eu não consigo entender, porque se a gente analisar, por exemplo, os nossos sócios ali no Mercosul, tanto Argentina quanto Paraguai, já declararam e já classificaram o grupo como um grupo terrorista. O que está faltando para o Brasil ter uma posição mais firme em relação a eles? Pois é, eu diria que, infelizmente, a diplomacia petista tem quase um vício de dois ladismos. Em qualquer conflito, independentemente do que está em jogo, o PT tem uma propensão a dizer que a gente tem que ser neutro. Só que a gente precisa entender que muitas vezes a neutralidade acaba não sendo de verdade uma neutralidade, né? Quando você é neutro diante de um ataque, você está sendo conivente com o agressor. E isso é algo muito grave. Então, eu acho que passa por essa natureza do PT de tratar a sua diplomacia como se fosse... como se tivesse que ser neutro em todas as situações. E a gente sabe como, por exemplo, no caso da guerra de invasão da Rússia sobre a Ucrânia, o quanto isso, na verdade, esconde uma postura pró-Rússia, né? Então, ou seja, o silêncio fala, é isso que você está dizendo. Exato. Né? Agora, só Wilson, pra gente, coloca na tela para mim, Filipão, por favor, são imagens ao vivo, direto de Israel, a gente está vendo aí as imagens sendo transmitidas, inclusive por emissoras internacionais, nós estamos pegando o sinal aqui e mostrando para vocês exatamente o que acontece. Por enquanto, ao que parece, nós temos uma noite relativamente mais tranquila, se a comparação for feita com a noite de ontem, né, em que nós vimos vários mísseis, luzes no céu. Por enquanto, a situação é essa para vocês que nos acompanham. Agora, Diogo, quando eu fiz essa pergunta pro Mano, o Acácio também pontuou, eu tô querendo entender a posição do Brasil, mas antes do Brasil também tem a posição da ONU. A ONU não se posicionou em relação a isso, de forma clara, dizendo que o Hamas é um grupo terrorista. Ela faz um jogo no meio do caminho, aquela coisa de não se posicionar. Inclusive, às 4 horas da tarde agora, turma, para vocês que nos acompanham ao vivo na programação da Jovem Pan, 3 horas de Nova York, tem a reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, inclusive convocada pelo Brasil, que é o atual presidente. A gente está na expectativa do que sairá dessa reunião. Qual será o posicionamento oficial por parte da Organização das Nações Unidas e principalmente tendo o Brasil liderando esse processo? Pois é, Paulo, a ONU eu até entendo que ainda não tenha se pronunciado, porque ela vai ter uma reunião para discutir o assunto, vai ser a primeira reunião para discutir. Então seria anormal ela se pronunciar antes da reunião que vai discutir o assunto. Até eu acho que está razoável. Agora, no caso brasileiro, eu vejo 2 motivos: vaidade e ambição. Para mim está muito claro. O presidente quer ser o rei da pacificação e quer ser possivelmente o prêmio Nobel da Paz. Então ele quer estar bem com todos, ele não quer estar de lado nenhum. Só que o grande mal que ele faz é para a população palestina. Porque acaba misturando o povo palestino com o Hamas, que são coisas completamente diferentes. O Hamas se apropriou da religião, inclusive, para fazer um discurso de raiva, onde o mote é: precisamos exterminar o povo judeu. Essa é a meta. E é lógico que isso não é meta de um povo. Nenhum povo quer exterminar o outro. Com essa raiva que ele vai fazer da coisa crescer, ele faz a gente ter a impressão que o povo também está no meio. Então, se o Lula tivesse pronunciado com mais firmeza, ele teria ajudado o sofrido povo da Palestina a não ser carregado junto do Hamas. Ele classifica como um ataque terrorista, mas ele não fala da organização no posicionamento dele, né? Ou seja, ele condena o ataque, mas a organização ela passou desapercebida, Wilson. É isso que eu ia falar. O governo tratou o assunto Israel como um ataque terrorista, mas não nomeou quem o fez. Dizem integrantes do governo que existem 2 correntes. Uma, para não dar publicidade a esses grupos terroristas. E a outra, a mais absurda de todas. Grupos internos do governo acreditam que o Hamas pode ser uma solução para a pacificação da guerra junto a Israel, que não vale a pena agora nomear e atacar.